Senhoras e senhores vereadores, público presente, pessoas que assistem através do Facebook, boa noite a todos. Solicito ao primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. Anderson Arri Januário Guimarães, Christopher Jamerson da Silva presente, Johnny Lima Tavares, Jaqueline Pereira Arimura, Jeová da Silva Prado, Presente. José Eleriano Rodrigues de Souza, Presente. Lucas Lopes Ribeiro, Luci Duarte, Ney Luiz de Araújo Pereira, Rosenir Pereira, Tânia Maria Ferreira de Souza. Presente. Senhores vereadores, havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza e a pátria e a paz entre os homens, assim atendendo a resolução de número 034/2007 sobre a proteção de Deus em nome da democracia e da liberdade, declaro aberta a presente sessão. Em conformidade com o nosso regimento interno, a ata fica sempre à disposição dos nobres vereadores 24 horas antes da sessão para qualquer contestação. Está em discussão a presente ata. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Solicito ao primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas. Não há correspondências, presidente. Deixo a palavra livre no pequeno expediente, comunicando que cada vereador, na ordem do dia, somente se manifestará em proposição de sua exclusiva autoria pelo tempo regimental, nas demais pelo tempo permitido pela presidência. Vereadora Jaque, a senhora tinha algum requerimento para fazer? Não vai fazer? Consulta plenária, se passamos para a ordem do dia. Assim, passamos então para a ordem do dia. Já comparecer em conjunto favorável, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer favorável de número 015/2026. Parecer 015/2026, Comissões, Finanças, Orçamento, Serviços e Obras Públicas e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Voto do relator. Concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 013, de 3 de março de 2026, de autoria do vereador policial Christopher. Conclusão. Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto do relator da seguinte forma. Os vereadores José Eleriano Rodrigues de Souza, PP, presidente, Jaqueline Pereira Arimura, PT, vice-presidente, Johnny Lima Tavares, PSB, membro, Jeová da Silva Prado, PP, presidente, Luci Duarte, PSD, vice-presidente, Jaqueline Pereira Arimura, PT, relatora e membro. Está em discussão parecer de número 015/2026. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 03/2026, de autoria do policial Christopher. Consulto os nobres vereadores se há necessidade de fazer a leitura do projeto novamente. Está em discussão o projeto de lei de autoria do vereador policial Christopher, PL. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de votos, segunda discussão e votação.
Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer de número 016/2026. Parecer número 16/2026, Comissões, Finanças, Orçamento, Serviços e Obras Públicas e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Voto do relator. Concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 014, de 10 de março de 2026, de autoria do vereador Anderson Arri. Conclusão. Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam, de acordo com o voto do relator, da seguinte forma: os vereadores José Eleriano Rodrigues de Souza, PP, presidente, Jaqueline Pereira Arimura, PT, vice-presidente, Johnny Lima Tavares, PSB, membro, Jeová da Silva Prado, PP, presidente, Luci Duarte, PSD, vice-presidente, Jaqueline Pereira Arimura, PT, relatora e membro. Está em discussão o parecer de número 016/2026. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 014/2026, de autoria do vereador Anderson Arri, PSDB. Esse projeto já foi lido a semana passada. Há necessidade de fazer a leitura novamente? Não? Está em discussão o projeto de lei de número 014, de autoria do vereador Anderson Arri, PSDB. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de votos. Segunda discussão e votação. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer de número 017/2026. Parecer número 17/2026, Comissões, Finanças, Orçamento, Serviços e Obras Públicas e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Voto do relator. Concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 17, de 17 de março de 2026, de autoria da vereadora missionária Rose Pereira. Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto do relator, da seguinte forma: os vereadores José Eleriano Rodrigues de Souza, PP, presidente, Jaqueline Pereira Arimura, PT, vice-presidente, Johnny Lima Tavares, PSB, membro, Jeová da Silva Prado, PP, presidente, Luci Duarte, PSD, vice-presidente, Jaqueline Pereira Arimura, PT, relatora e membro. Está em discussão o parecer de número 017/2026. É o parecer, tá? Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de número 017/2026, de autoria da vereadora missionária Rose, PSDB. Consulta os nobres se há necessidade de fazer a leitura novamente do projeto. Está em discussão o projeto de lei de autoria da vereadora missionária Rose. Palavra com a vereadora Rose. Alô. Senhora presidente, em seu nome eu cumprimento todos que nos acompanham aqui, a sessão presencialmente, e todos que nos acompanham via Facebook. Senhora presidente, subo à tribuna para defender esse projeto, que não é apenas um projeto a se colocar no calendário municipal de nossa cidade, mas sim é um reconhecimento a nossos pastores locais, nossos líderes da nossa cidade. É um reconhecimento a essas pessoas que estão, muitas das vezes, na linha de frente,
atendendo a comunidade, levando palavras de ânimos, atendendo muitas das vezes aqueles que precisam de ajuda, onde muitas das vezes o poder público às vezes não consegue alcançar. E essa liderança estão aí, né, no chão da nossa cidade, enfrentando essa realidade. O Dia Nacional existe sim, mas nós estamos falando da realidade da nossa cidade, do nosso município, Ribas do Rio Pardo. Então, quando eu coloquei esse projeto, onde eu quero homenagear no calendário municipal os nossos pastores, as nossas pastoras que estão na linha de frente, é para que esses homens venham receber essa honra, que para mim é uma honra, que para muitos, muitas das vezes, mas já existe o Dia Nacional dos Pastores. Sim, existe. Mas eu quero colocar ele no calendário municipal da nossa cidade, para que quando chegar esse dia, essas pessoas que estão ali trabalhando para ajudar muitas famílias na transformação de vidas, muitas famílias que estão ali muitas das vezes perdidas no mundo do álcool, das drogas, eu já tenho acompanhado e tenho visto famílias serem resgatadas através dessa liderança. Então, isso vem para que eles tenham, aqui na nossa cidade de Ribas do Rio Pardo, o reconhecimento que eles merecem e que eles venham ser honrados por tudo que eles fazem pela nossa comunidade. Então, é por isso que eu estou pedindo e peço apoio de cada um de vocês que esse projeto venha ser, sim, colocado no calendário municipal de Ribas do Rio Pardo, porque esses homens e essas mulheres de Deus, essa liderança merece ser honrada e respeitados por todos nós. Porque quando, muitas das vezes, nós precisamos, nós batemos e somos atendidos. Então, peço a vocês, ajude a ser aprovado esse projeto nessa noite. E aproveitando aqui, quero agradecer a presença do presidente da Associação dos Pastores, pastor Carlos Dutra. Muito obrigado pela sua presença. Em seu nome, quero aqui também agradecer a presença do pastor Rubens e estender meu agradecimento a todas as lideranças da nossa cidade de Ribas do Rio Pardo. Obrigada, tenha todos boa noite. Continua em discussão o projeto de lei de autoria da vereadora missionária Rose, PSDB. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de votos, segunda discussão e votação. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer número 018/2026. Parecer número 18/2026, Comissões, Finanças, Orçamentos, Serviços e Obras Públicas e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Voto do relator. Concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 18, de 17 de março de 2026, de autoria do vereador Sargento Ney. Conclusão. Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto do relator da seguinte forma. Os vereadores José Eleriano Rodrigues de Souza, PP, presidente, Jaqueline Pereira Arimura, PT, vice-presidente, Johnny Lima Tavares, PSB, membro, Jeová da Silva Prado, PP, presidente, Luci Duarte, vice-presidente, Jaqueline Pereira Arimura, relatora e membro. Está em discussão o parecer de número 018/2026. O senhor não quer falar no... Agora é o parecer, tá? Está em votação o parecer de número 018/2026. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 018/2026, de autoria do vereador Sargento Ney, foi lida a semana passada e votada. Há necessário fazer a leitura novamente? Está em discussão. Palavra com o vereador Ney.
senhora presidente, demais colegas vereadores, boa noite. Senhoras e senhores aqui presentes, sejam todos bem-vindos. Lá por meados de novembro do ano passado, eu ingressei com uma indicação para o Executivo requerendo a presença de ecopontos, lixeiras, nas principais avenidas da nossa cidade. E nesse início de ano, essa demanda foi atendida e todos nós podemos comprovar a presença desses ecopontos aí nas principais avenidas. E está previsto aí a instalação de mais 200 ecopontos. Mas somente a instalação desses ecopontos não seria o suficiente para providenciar e organizar a limpeza da nossa cidade. Em razão disso, estou propondo esse projeto de lei, onde o Executivo poderá desenvolver atividades junto à nossa população, no sentido de educar e orientar a população para que esses ecopontos possam ser utilizados da forma mais adequada possível e trazendo melhorias significativas para a limpeza da nossa cidade. Era o que tinha. Obrigado, boa noite. Continua em discussão projeto de lei de número 018, de autoria do vereador Sargento Ney, PSDB. Palavra com o vereador Lucas. Presidente Tânia, nobres colegas, nobres pares, população presente, e todos que estão nos acompanhando via internet, boa noite. Aproveitar o gancho do vereador Ney, lembrar o ponto que ele falou sobre os ecopontos. O que a gente tem acompanhado em Ribas do Rio Pardo é que eu não sei se houve um estudo com os comerciantes onde está sendo colocado esses pontos. O que nós estamos vendo é reclamação dos mesmos em respeito em alguns lugares que não estão sendo atendidos aqueles que realmente necessitam. Muitas vezes estão em lugares que não tem descarte grande de lixo. Um exemplo mesmo, que a gente pode ver ali na Avenida Aureliano Moura Brandão, está em frente a alguns comércios de uma loja de roupa e não tem descarte de lixo, onde outros comércios, que temos lanchonete, mercados, não tem nenhum ecoponto ali próximo. Podemos também ali na frente do restaurante da Bom Apetite, da Sol, que fica sempre pedindo outros restaurantes ali próximo. E é algo simples da prefeitura resolver. Não sei se eles tiveram contato com os comerciantes, com as empresas ali para ver onde colocava esses ecopontos. E o que nós estamos vendo é o seguinte: de madrugada, de noite, os comerciantes tiram esses ecopontos do lugar onde estão, de madrugada, eles vão lá e retornam. Então está meio que tendo um conflito entre a prefeitura e os comerciantes de Ribas do Rio Pardo. Então aproveitar, Ney, já que você colocou esse projeto para a prefeitura, sobre a conscientização das pessoas ter a limpeza pública, a gente também pedir com a prefeitura que eles também se conscientizem e conversem e diálogo com os comerciantes em Ribas. É um ponto bacana esse ecoponto, porém a gente precisa saber qual que é realmente nossa necessidade em Ribas hoje e atender a nossa população da forma que ela necessita. Parabéns, vereador, pelo projeto. Somente, vereadora. Continua em discussão o projeto de autoria do vereador Sargento Ney. Está em discussão. Continua em discussão. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade de votos, segunda discussão e votação. Peço para o primeiro secretário fazer a leitura do parecer de número 020/2026. Parecer número 20/2026, Comissões Finanças, Orçamentos, Serviços e Obras Públicas e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Voto do relator. Concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 22, de 26 de março de 2026, de autoria do Executivo Municipal. Conclusão. Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam, de acordo com o voto do relator, da seguinte forma: os vereadores José Eleriano Rodrigues de Souza, PP, presidente, Jaqueline Pereira Arimura, PT, vice-presidente, Johnny Lima Tavares, PSB, membro,
Jeová da Silva Prado, PP, presidente. Luci Duarte, PSD, vice-presidente. Jaqueline Pereira Arimura, PT, relatora e membro. Está em discussão o parecer de número 020/2026. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 022/2026, de autoria do Executivo Municipal. Consulta os nobres se há necessidade de fazer a leitura novamente. Está em discussão o projeto de lei de número 022, de autoria do Executivo Municipal. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Primeira discussão e votação. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer de número 019/2026. Parecer 019/2026, Comissões Finanças, Orçamento, Serviços e Obras Públicas e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Voto do relator. Concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de resolução 001, de 17 de março de 2026, de autoria da mesa diretora. Conclusão. Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno. Após conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto do relator, da seguinte forma: vereadores José Leriano Rodrigues de Souza, PP, presidente. Jaqueline Pereira Arimura, PT, vice-presidente. Johnny Lima Tavares, PSB, membro. Jeová da Silva Prado, PP, presidente. Luci Duarte, PSD, vice-presidente. Jaqueline Pereira Arimura, PT, relatora e membro. Está em discussão o parecer de número 019/2026. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de resolução de número 001/2026, de autoria da mesa diretora. Há necessário fazer a leitura novamente? Não? Está em discussão o projeto de resolução de número 001/2026, de autoria da mesa diretora. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Primeira discussão e votação. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de lei de número 026/2026, de autoria do Executivo Municipal. Retornando, gente, eu cometi um erro. Esse projeto de resolução de número 001/2026 é uma única votação. Então, aprovado por unanimidade, primeira discussão e votação, a única votação. Faz a leitura do projeto. Sim, agora o outro. Já foi. Esse aqui, já foi. Não, esse que eu não li ainda. Projeto 26. Tá, então faça a leitura. Projeto de lei número 26/2026 dispõe sobre a denominação de professora Zeli de Souza à Escola Municipal de Educação Infantil e dá outras providências. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos vereadores, temos a honra de encaminhar o projeto de lei 026/2026 para deliberação deste respeitável poder legislativo com matéria que dispõe sobre a denominação
de professora Zeli de Souza à Escola Municipal de Educação Infantil e dá outras providências. No mês de março foram firmados contrato à ordem de serviço para construção do prédio de uma Escola Municipal de Educação Infantil que será implantada no empreendimento Portal da Lagoa e atenderá as famílias da região, incluindo os bairros Santo Antônio e São Sebastião, com o objetivo de referenciar o importante equipamento público voltado à educação de nossa população. Buscamos em nossa história um profissional que tenha marcado o ensino e influenciado gerações em nossa comunidade, deixando relevantes serviços prestados como educador. A professora Zeli de Souza atuou na rede pública de ensino de Ribas do Rio Pardo, sendo uma figura central nas escolas da cidade durante período de crescimento da rede municipal e estadual entre os anos 80 e 90. Ela faleceu dia 5 de dezembro de 2020, aos 74 anos. Essa contribuição comunitária deve ser reconhecida, pois teve papel ativo na alfabetização, deixando um rico legado de ações e lutas. Convicto que os ilustres membros desta Casa Legislativa irão conferir o necessário apoio a esta propositura, solicito a Vossa Excelência emprestar a sua valiosa colaboração para sua aprovação. Cordialmente, Roberson Luiz Moreira, Prefeito Municipal. Encaminhar para as comissões permanentes para seus respectivos parecer no prazo regimental. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei de número 027/2026, de autoria do Executivo Municipal. 27, né? 27. Projeto de lei número 27/2026. Excelentíssima senhora presidente e excelentíssimos vereadores, temos a honra de encaminhar o projeto de lei número 027 para a deliberação deste respeitável Poder Legislativo com matéria que dispõe sobre a mudança de denominação da Escola Municipal de Educação Infantil São João para a Escola Municipal de Educação Infantil Professora Marta Mesa e dá outras providências. O presente projeto de lei visa atender à indicação número 01/2026 de iniciativa da vereadora Tânia Maria Ferreira de Souza, que foi aprovada por unanimidade desta Casa de Lei. A professora Marta Mesa foi uma mulher guerreira, batalhadora, dedicada e extremamente querida por toda a comunidade. Ao longo de sua trajetória sempre demonstrou profundo amor pela educação, atuando com compromisso, responsabilidade e sensibilidade. Ressalta-se de forma especial sua luta incansável para que o CEINF São João se tornasse uma realidade. Assim, atribuir o seu nome à instituição representa um ato simbólico de gratidão, reconhecimento e valorização da sua história e contribuição para a educação local. No ensejo, empresto a Vossa Excelência aos seus eminentes pares protesto de elevado apreço e distinta consideração. Cordialmente, Roberson Luiz Moreira, Prefeito Municipal. Encaminhar para as comissões permanentes para seus respectivos parecer no prazo regimental. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de lei de número 028/2026, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei número 28/2026. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos vereadores, temos a honra de encaminhar o projeto de lei número 28 para a deliberação deste responsável Poder Legislativo, com matéria que dispõe sobre autorização para alteração da denominação de logradouros públicos e dá outras providências. A atual disposição traz inúmeras inconsistências e causam dissabores, atrasos em correspondências e dificultam demais os serviços públicos, incluindo das forças de segurança e de emergência. Em análise aprofundada no mapa do perímetro urbano, se constatam várias duplicidades de nomes, bem como trechos de ruas e avenidas que possuem mais de uma denominação em sua extensão.
Diante do crescimento registrado nos últimos anos, com inúmeros empreendimentos imobiliários sendo implantados no município, combinado com o aumento de números de habitantes e as correções ora enviadas para apreciação serão de vital relevância para o ordenamento viário. Oportunamente aproveito para reforçar o compromisso do Poder Executivo em colaborar para a manutenção do primoroso trabalho desempenhado pela Câmara Municipal e apresentar os meus sinceros cumprimentos. Cordialmente, Roberson Luiz Moreira, Prefeito Municipal. Encaminhar para as comissões permanentes para seus respectivos parecer no prazo regimental. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto 029/2026, de autoria da mesa diretora. Projeto de Lei 29/2026 dispõe sobre a criação de cargos para estruturar Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo e dá outras providências. O presente projeto de lei tem por finalidade promover a adequação da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, mediante a inclusão de cargos comissionados voltado ao funcionamento da Procuradoria da Mulher, instituída pela Lei Municipal 1554, e a criação de um cargo efetivo de motorista para atendimento das demandas da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo. Nesse sentido, propõe-se a criação de cargos de diretor de Procuradoria da Mulher de nível superior e de assessor especial da Procuradoria da Mulher, de nível médio, ambos com exigência de notório conhecimento ou experiência na área, observando-se os parâmetros já adotados pela Lei Municipal 1123 quanto à estrutura de cargos em comissão, para que seja atendido a Lei Municipal melhor atendimento à municipalidade. No tocante à criação do cargo efetivo de motorista, a medida se justifica pela necessidade de garantir continuidade e eficiência dos serviços administrativos e operacionais do Poder Legislativo, especialmente no transporte de servidores, vereadores, documentos oficiais e apoio às atividades institucionais. A iniciativa observa os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e interesse público, bem como as disposições da Constituição Federal, especialmente no artigo 37, inciso 2º, no que se refere ao provimento de cargos efetivos mediante concurso público. Dessa forma, a presente iniciativa visa assegurar a efetividade das ações voltadas às promoções de direito das mulheres, contribuindo para o fortalecimento institucional do Poder Legislativo e para o aprimoramento das políticas públicas municipais. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei à apreciação dos nobres vereadores, esperando a sua aprovação e compreensão quanto à relevância dos cargos. Assina a mesa diretora. Encaminhar para as comissões permanentes para seus respectivos parecer no prazo regimental. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de número 014/2026, de autoria do vereador Jeová do Banco PP. Três páginas. Requerimento número 14/2026, o vereador Jeová do Banco, no uso das atribuições legais e regimentais, vem com devido respeito requerer ao digníssimo secretário municipal José Renato Moura Colles, com cópia ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Roberson Luiz Moreira, solicitar informações detalhadas acerca do transporte escolar rural no nosso município, considerando a relevância do serviço para garantir acesso à educação aos alunos residentes na zona rural, bem como a necessidade de assegurar sua regularidade, eficiência, segurança e condições adequadas.
requer as seguintes informações: quais providências vêm sendo adotadas pelo município para assegurar a regularidade e eficiência do transporte escolar rural? Como é realizado o controle e quais os procedimentos adotados no caso de falta de motorista, problemas mecânicos nos veículos? Qual o prazo mínimo de antecedência que o motorista deve comunicar a sua ausência à secretária responsável? Como é feita a substituição de motorista em caso de ausência ou impedimento? Quais medidas são adotadas para garantir que não haja prejuízos aos alunos nesses casos? De que forma é realizada a comunicação aos pais responsáveis e às unidades escolares quando ocorre a suspensão ou atraso do transporte? Existe algum canal oficial, telefone, aplicativo para informar e atualizar as famílias sobre os eventuais ocorrências no transporte escolar? Quais os procedimentos adotados para garantir a veracidade na limpeza, conservação e manutenção periódica preventiva e corretiva da frota? Existe controle ou registro formal das condições de veículos, checklists, relatórios de inspeção, entre outros? Em caso positivo, como é realizado? O presente requerimento visa garantir maior transparência na prestação de serviço público, bem como assegurar que os alunos da zona rural tenham seu direito à educação preservado sem prejuízo decorrente de falhas no transporte escolar. Assina Jeová do Banco PP. Está em discussão o requerimento de número 014/2026, de autoria do vereador Jeová do Banco PP. Palavra, presidente. Palavra com o vereador Jeová. Senhora presidente, boa noite. Em seu nome, eu cumprimento os demais membros da mesa diretora, aos nobres vereadores, demais pessoas aqui presentes, aquelas que nos assistem via mídia, Facebook da Câmara. Bom, esse requerimento vem de encontro aí de uma demanda que foi nos passado por umas mães, né, de alunos que utilizam aí o transporte rural. Inclusive, nós fomos lá, visitamos em loco e podemos verificar que realmente, devido a um problema que ocorreu com o motorista, os alunos ficaram aí 3 dias sem aula. Uma situação agravante, nós sabemos que essa situação não pode ocorrer. Eu espero que o secretário de Educação, juntamente com a sua equipe, tenha aí um planejamento, um controle, né, dessas situações. Nós sabemos daí a necessidade desse requerimento. Nós temos aqui os vereadores aí, Lucas Lopes, que exerce o cargo de professor, vereador Sargento Ney, e um dia que a criança perde de aula já é preocupante. E é uma oportunidade de aprendizado que não volta mais. Então, garantir que os alunos aí cheguem todos os dias na sala de aula é o mínimo que nós devemos assegurar. E educação é prioridade e tem que ser tratado como prioridade sempre com qualidade. Sem mais, presidente. Obrigado. Continua a discussão, requerimento de número 014, de autoria do vereador Jeová. Está em votação, quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de número 015/2026, de autoria do vereador Dione Tavares, PSB. Requerimento 15/2026. O vereador que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, após ouvido o colendo plenário, requer à mesa diretora que seja encaminhado expediente ao senhor Robertson Luiz Moreira, prefeito, solicitando informações sobre o cumprimento do artigo 9º da Lei 1456, de 21 de novembro de 2024, que dispõe sobre política pública municipal para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista e seus familiares,
nos termos da Lei 1456, que estabelece política pública municipal para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista e seus familiares. Venho, por meio desta, requerer informações acerca do cumprimento do artigo 9º da referida lei, que trata da implementação das medidas necessárias para a efetivação dos direitos da inclusão das pessoas com TA em nosso município. Requeremos as seguintes informações: implementações de vagas de estacionamentos exclusivas. Solicita-se informações detalhadas sobre a implementação de vagas de estacionamento exclusivas para as pessoas com TA, conforme descrito no artigo 9º da lei. 2. Fiscalização e conscientização. Existem ações de fiscalização e conscientização para assegurar o cumprimento da lei, como campanhas educativas sobre o uso das vagas de estacionamentos exclusivas para pessoas com TA. Quais medidas têm sido adotadas para garantir a efetiva fiscalização e penalização do uso indevido das vagas? Este requerimento visa assegurar que a legislação seja cumprida na íntegra, proporcionando condições necessárias para a inclusão efetiva das pessoas com transtorno do espectro autista e seus familiares, além de garantir a transparência nas ações executadas pela administração pública. A afirmação sobre o cumprimento do artigo 9º é essencial para que possamos avaliar se as medidas previstas estão sendo corretamente implementadas, oferecendo um suporte adequado a essa parcela da população. Destacando-se o requerimento segue de acordo com os mesmos realizados no dia 25 de fevereiro de 2025, requerimento 04/2025, pois o mesmo não foi executado. Assina vereador Johnny Tavares, PSB. Está em discussão o requerimento de número 015/2026, de autoria do vereador Johnny Tavares, PSB. Dispensa comentário. Palavra com o vereador Lucas. Presidente Tânia, cumprimento novamente a senhora e a todos da população presente, todos nos assistindo. Bom, parabenizar o vereador Johnny pelo requerimento, né, mais um passo importante. Só que a gente volta a bater naquela mesma tecla que a gente está falando toda semana aqui, que é, na verdade, a responsabilidade do poder público em valorizar os nossos profissionais da educação, né, para quando a gente fala sobre o autismo. Dia 2 de abril agora foi o dia da conscientização mundial do autismo. Tivemos alguma ação aqui em Brasil Parque sobre o assunto? Eu sei que a preocupação de vagas é interessante para esses pais que estão deixando as crianças nas escolas. Mas agora estamos batendo na tecla novamente que a gente está precisando de monitores nas salas de aula, que crianças de 0 a 3 estão sem monitores na sala de aulas, estamos enfrentando um problema gigantesco e estamos novamente buscando todos os dias uma solução para esse problema. É lindo o trabalho nosso aqui dentro, que a gente está fazendo. O vereador fez uma campanha bastante bonita ano passado, né? Fez aí uma primeira ação aqui nessa Casa de Leis. A gente trouxe bastantes pais, choramos aqui junto com os pais, só que não estamos sendo acompanhados junto com a gestão, junto com a Secretaria de Educação. O que nós estamos vendo é que no papel está sendo muito bonito, mas no dia a dia, quem está na sala de aula, quem está enfrentando, né, quem está trabalhando com essas crianças e vendo pais todos os dias na escola, tendo que levar psicólogo de fora para a escola, porque nem isso nós estamos tendo mais na educação, é complicado. Então, nós precisamos urgentemente que a educação abra os olhos para essas crianças, para essas famílias, para a gente começar agora a ter esse luxo de cobrar uma vaga de estacionamento para os pais dessas crianças com TA. Né? Eu, quando fui diretor do IMEI São João, eu criei eu mesmo uma vaga para os alunos, né? Mas junto com a comunidade, nós fizemos lá um desenho de uma vaga. Hoje não sei se ela existe mais, porque conforme o tempo a tinta vai apagando, e a tinta que a gente tem na prefeitura, vocês sabem que é sempre de segunda linha e geralmente ela apaga com o tempo. Mas a gente foi lá e fizemos essa vaga, foi bacana, foi bonito, e demos um controle para os pais das crianças que a gente colocou o portão motorizado, demos controle para esses pais chegar e ter a comunidade de chegar e deixar o filho dentro da escola. E a gente tem mesmo esse muito problema, vereador. Quando o pai chega na escola, não tem lugar para estacionar, passa esse problema, e a gente sabe como que é ter uma criança, né, autista. O mundo
a realidade deles são totalmente diferentes do nosso. Eu sempre fico falando que a minha vontade era saber o que a gente, aonde eles estão e para onde que eles estão indo. E é lindo conviver, é lindo você aprender cada dia e se aprofundar nessa história. E eu acho que a Secretaria de Educação ela tem que nos acompanhar mais de perto, porque ficar sentado, como o vereador José sempre fala muito, eu acho muito bacana isso, eu sempre acompanho ele, ficar sentado e esperar as coisas caírem no colo que não vai vir. A gente precisa de mais ação. Muito obrigado, vereadora. Somente isso. Continue em discussão o requerimento do vereador Johnny Tavares. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do requerimento de número 016/2026, de autoria do vereador professor Lucas Lopes, PT. Requerimento número 16/2026, do vereador que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica a mesa diretora que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Gestão de Governo, senhora Roseli Codognato, com cópia ao prefeito municipal, senhor Robertson Luiz Moreira, que sejam encaminhadas a esta Casa de Leis informações acerca do reajuste concedido aos servidores públicos municipais, em especial magistério, conforme amplamente divulgado. O reajuste aplicado aos profissionais do magistério foi de cerca de 5,4% no município. O reajuste concedido aos servidores correspondente à reposição inflacionária, fixado em 4,18%. Diante dessa diferenciação, questiona-se o percentual de 5,4%, que será efetivamente garantido e mantido aos profissionais do Magistério Municipal, bem como eventuais esclarecimentos sobre a implementação ou não. O presente requerimento tem por objetivo assegurar a transparência e clareza à política de valorização dos profissionais da educação, tendo em vista a relevância para o desenvolvimento do município. Além disso, a diferença nos índices de reajuste gera dúvidas e questionamentos por parte da categoria, tornando necessária a devida manifestação do Poder Executivo sobre o tema. Assina o vereador Lucas Lopes, PT. Está em discussão o requerimento do vereador professor Lucas Lopes, PT. Palavra com o vereador Lucas. Boa noite novamente. Só corrigir, vereador Christopher, tem um ponto final aí. Conforme amplamente divulgado, o reajuste aplicado aos profissionais do magistério foi 5,4%, aí ponto que é no Brasil, tá? Aqui só foi de acordo com a inflação. O reajuste nosso foi de 4,18%, que o prefeito só deu de acordo com a inflação. E é o segundo ano consecutivo que o prefeito não acompanha o piso nacional do magistério. Ano passado foi 7%, e ele só fez inflação, e esse ano, novamente, ele não acompanhou o que o magistério, o piso nacional, está acompanhando. Então, no Brasil, né, o piso nosso reajuste do magistério foi 5,4%. Ponto final, aqui só foi 4,18%. Então, mais 2 anos seguidos que a gente não está tendo esse reajuste, né? Então, é a categoria, nós brigamos já no início do ano por todos os servidores públicos por esse reajuste. Porém, a nossa categoria da educação, nós somos sindicato, nós já temos uma luta, nós já temos uma história, então eu tenho que brigar pela minha categoria. Já brigamos por todos os servidores dessa casa, quem se lembra sabe, desde o início do ano, estamos brigando por um reajuste real dos servidores, não somente esse reajuste da inflação, que vieram aqui e falaram que foi aumento salarial, mas sabemos que não foi um reajuste de acordo com a inflação. Então, nós temos que brigar sim por aumento dos nossos servidores, que é o que nós precisamos valorizá-los, porque é eles que estão lá na ponta na frente. Eles estão todos os dias, né, sendo escudo dessa gestão. Então, nós precisamos valorizar os servidores públicos. E nós estamos ficando para trás. Ano passado nós perdemos, porque ano passado o reajuste foi de 7%, né, do magistério. Esse ano foi 5,4% e nós não acompanhamos nenhum. Então, o que acontece? Ribas estava em 3º lugar no ranking estadual dos maiores salários do estado, nós já estamos em 6º, 7º, nós só vamos caindo. Estamos perdendo para a Angélica, estamos perdendo para o governo do estado, já estamos perdendo para Campo Grande, já estamos perdendo para Três Lagoas, nós só estamos perdendo. Então, conforme a perca vai indo, algo não está certo. Se nós já estávamos 3º, nós estamos caindo agora. Chegamos a ser o 2º maior salário do estado, fomos 4º e nós estamos caindo cada vez mais. Somente, presidente, é isso. Continue em discussão o requerimento
de autoria do vereador professor Lucas Lopes, PT. Palavra com a vereadora Jaqueline. Boa noite a todos, presidente e demais colegas vereadores e o público presente. Esse requerimento do vereador Lucas, eu acredito que ele vem de encontro com uma necessidade do nosso município, principalmente no que tange em relação aos professores. Nós sabemos que cada um de nós estamos aqui hoje devido aos professores. Essa é uma luta do professor Lucas, né? E eu acredito ser de suma importância a gente não perder mais, a gente não ficar para trás em relação ao salário, porque ano passado nós não tivemos realmente esse aumento real, somente um reajuste, e esse ano novamente. Então, os professores, eles são a base da sociedade. Os professores, eles estão ali na ponta, atendendo todas as crianças de todas as idades, e o quanto é desafiador ser professor hoje. Eu não sou professora, eu sou assistente social, mas eu acredito que é uma classe que deveria ser mais valorizada, mais remunerada, ser vista com carinho por todos nós, principalmente um município tão rico como o nosso. Nós temos recursos, nós temos condições de dar melhores salários em todas as áreas. E hoje esse requerimento é realmente uma necessidade daqueles que estão todos os dias formando pessoas todos os dias. Ninguém é advogado, ninguém é professor, ninguém é assistente social, psicólogo, se antes não passar por uma educação básica, por não estar ali com os professores, desde a educação infantil até o ensino superior. Então, é uma classe, é uma luta. Estou contigo, Lucas, para a gente poder cobrar realmente, se for preciso, todos os anos em que a gente estiver nessa Câmara, a gente vai estar cobrando, sim, incansavelmente, por esse aumento real para os nossos servidores. Obrigada. Continue em discussão o requerimento de autoria do vereador professor Lucas Lopes. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da indicação de número 050/2026, de autoria do vereador Jeová do Banco PP. Indicação número 50/2026, o vereador que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, requer à mesa diretora que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Robertson Luiz Moreira, prefeito municipal, com cópia ao ilustríssimo senhor Jefferson Sandro Machado, digníssimo secretário municipal de Infraestrutura Pública, solicitando a instalação de 2 conjuntos de caçambas de lixo na região dos lotes rurais ao fundo do Polo Empresarial Estância Center Ribas, que seja realizado estudo técnico visando definir melhor posicionamento das caçambas, que inicialmente seriam instaladas uma próximo à Chácara Estrela e outra próximo ao condomínio fechado Mantena Resort Park. A presente solicitação visa atender às necessidades de limpeza urbana da referida localidade e atualmente enfrenta dificuldades de coletas de lixos e descarte irregular na região, especialmente em períodos chuvosos. A instalação de caçambas de lixo na região terá benefícios significativos para os moradores e frequentadores da região, contribuindo para o desenvolvimento econômico e melhoria da qualidade de vida, beneficiando trabalhadores e moradores demais usuários da via. Assina vereador Jeová do Banco PP. Está em discussão a indicação de número 050/2026, de autoria do vereador Jeová do Banco PP. Dispensa comentário, presidente. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 051/2026, de autoria do vereador professor Lucas Lopes, PT.
Indicação número 51/2026, o vereador que essa subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica a mesa diretora que seja encaminhado ao secretário municipal de saúde, senhor Tiago Nossa Friose, com cópia ao prefeito municipal Robertson Luiz Moreira, indicando a necessidade de revisão no formato de agendamento de consultas no Centro de Especialidades Médicas do município. Atualmente, o sistema de agendamento ocorre exclusivamente por meio de aplicativo de mensagem WhatsApp, sendo conduzido por apenas um servidor responsável pelas respostas e organização da demanda. Considerando o elevado número de solicitações diárias, tal formato tem se mostrado insuficiente para atender com agilidade e eficiência a população. Diante disso, sugere-se a reavaliação do modelo adotado com a possível ampliação de equipe responsável. A presente indicação se justifica diante das dificuldades enfrentadas pela população no agendamento consultas no SEM, atualmente realizados apenas via WhatsApp. Dessa forma, torna-se necessário a revisão do modelo para garantir mais agilidade, eficiência e melhor acesso aos serviços de saúde. Assina vereador Lucas Lopes, PT. Está em discussão a indicação de número 051/2026, de autoria do vereador professor Lucas Lopes, PT. Palavra com o vereador Lucas. Boa noite novamente. Eu não pude estar presente agora na reunião com o secretário, mas ele já veio aqui me responder essa indicação. Agradeço que ele teve curiosidade de olhar antes, né, que a gente manda as indicações. Só que eu quero que ele me responda novamente, né, via papel para a gente poder ter uma resposta para a população. Esse questionamento vem de moradores que estão tentando marcar consultas, não sei se os senhores tentaram já também, marcar alguma consulta para alguém via WhatsApp, e essa consulta, ela demora mais de semanas para ser respondida, né? E não é que está marcando a consulta, para ser respondida o encaminhamento que você enviou. E muitas das vezes não é respondida. O secretário me deu uma resposta rápida aqui, dizendo que esse WhatsApp era gratuito, e esse WhatsApp está falho, que agora mais de semanas, então quer dizer que o problema, ele só afirmou que o problema existe mesmo, né? Então diz que vai dar a solução para esse problema, que vão comprar um WhatsApp, vão comprar um número, fazer alguma coisa nesse sentido. Só que eu solicitei a ele mais pessoas para estar respondendo esse WhatsApp, porque nossa população, a gente tem quantos hoje moradores? Quantas população procura o SUS para uma pessoa responder o WhatsApp? Se nós mesmos não conseguimos responder sozinhos, né, nós temos nossos assessores, imagina uma servidora ali para responder a população inteira para marcar as consultas. E aí ele me disse também que você consegue marcar essa consulta pessoalmente, mas aqui no SEM a resposta que nossos munícipes têm é que não pode. Então, não está tendo conversa entre a Secretaria de Saúde. Se uma pessoa vem marcar aqui no SEM, a gente pode testar isso se senhor quiserem. Mandar uma pessoa vir aqui no SEM amanhã tentar marcar pessoalmente, ela não consegue. Fala que só via WhatsApp. Só que o secretário pediu, né, que lá na Secretaria de Saúde tem 2 pessoas para atender. Então eu vou passar para essa pessoa, né, que é para ir lá amanhã, que existe 2 servidoras lá na Secretaria de Saúde mesmo, que pode marcar lá também, que não é só aqui no SEM que dá para marcar. Então o WhatsApp está falho, diz que já vai resolver esse problema, né, espero que resolva, porque as pessoas mandam, né, na busca de tentar marcar, sabendo que mesmo assim às vezes é demorada a fila, né? A gente está tendo resposta rápida nos atendimentos, graças a Deus, com a parceria dessa casa, né, com os fomentos que fizemos, com todo o apoio que nós estamos dando à gestão, com as parcerias com os hospitais, estamos conseguindo zerar várias filas, várias especialidades, né? Então a gente precisa atender essa população quanto antes e não deixar tanto tempo para ser respondida. E colocar mais pessoas, né, para estar respondendo nossos munícipes. Ou até mesmo modernizar, né? Hoje existe tanta resposta rápida, né? Aquela máquina que já responde, para a pessoa não ficar esperando ali tanto tempo e achando que não tem resposta. Somente isso, presidente. Obrigado. Continua em discussão a indicação de autoria do vereador professor Lucas Lopes. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 052/2026, de autoria da vereadora Jaqueline Arimura, PT.
Indicação número 52/2026. Senhora Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, a presente indicação ao Prefeito Municipal, senhor Robertson Moreira, ao digníssimo Secretário Municipal de Infraestrutura Pública, senhor Sandro Machado, para que implemente realização de serviço de limpeza pública em especial a comunidade do bairro São Joaquim para retirada de e implementação de serviço de coleta de lixo de todas as residências. A comunidade do bairro São Joaquim enfrenta problemas recorrentes de acúmulo de resíduos sólidos que compromete a salubridade local, favorece a proliferação de vetores de doença e gera impacto negativo na qualidade de vida dos moradores, especialmente os que estão em situação de vulnerabilidade social. A implementação de coleta regular de lixo, todas as residências e a limpeza pública são medidas urgentes para assegurar a dignidade ambiental, promoção da saúde coletiva e cumprimento dos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Contamos com a atenção do nobre secretário para atender essa solicitação. Assina a vereadora Jaqueline Arimura, PT. Está em discussão a indicação de número 052/2026, de autoria da vereadora Jaqueline Arimura, PT. Palavra com a vereadora Jaqueline. Boa noite novamente. Essa indicação trata-se de limpeza no bairro São Joaquim. Ano passado, eu estive com o secretário de obras, o senhor Sandro Machado, na localização ali da área de ocupação, onde tem várias pessoas morando numa situação bem precária. E nessa localidade existe muitas casas, muitas moradias de madeira, muitas crianças, e ao fundo dessas casas existe um local onde muitas pessoas jogam lixo. E as crianças, por sua vez, ficam brincando ali no meio daquele lixo, se contaminando, contraindo doenças. E nessa situação, eu solicitei ao secretário para que houvesse ali uma limpeza pela prefeitura e também houvesse alguma solução para que as pessoas pudessem depositar seus lixos em ecopontos, em caçambas ou alguma outra alternativa. Porque as pessoas reclamaram que o caminhão de lixo não entra nas ocupações, elas entram apenas nas ruas ali do bairro São Joaquim. E isso dificulta para que elas possam desfazer desse lixo. E este ano eu estive novamente na semana do aniversário da cidade com a presença da deputada Gleice Jane, que esteve visitando o nosso município e esteve ali na área de ocupação, e os moradores relataram que nunca foi feita a limpeza ali naquela região, embora eu já tinha solicitado pela Câmara, eu já tinha levado o secretário no local para ver a situação. E é deplorável. É deplorável a gente ver que as pessoas não são tratadas iguais. Que as pessoas do centro são tratadas de uma forma e quem vive à margem da sociedade não tem os mesmos direitos. Embora contribui com impostos igual todas as pessoas. Embora tenha crianças ali brincando no lixo que podem contrair doenças graves, doenças sérias. E essa senhora relatou que o tempo que ela esteve ali morando, já faz uns 2 anos que ela está naquela área, nunca foi feita limpeza e as crianças ali, os filhos dela, brincam no lixo. Então, é uma situação de saúde pública, é uma situação de limpeza urbana, é uma situação que urgentemente precisa trazer-se uma solução. Limpeza naquela região e também uma solução para que ou o caminhão de lixo entre naquelas ruas, porque passa, né? Dá para passar, entra carros, então passa um caminhão, ou ecopontos naquelas localidades para que as pessoas consigam descartar o seu lixo. Mas alguma providência precisa ser tomada, a gente precisa olhar para essas áreas da cidade
com mais humanidade. A gente precisa ver as pessoas que estão à margem da sociedade como pessoas que fazem parte também da cidade e que precisam dessa atenção, que precisam desses serviços públicos, que a coleta de lixo é o básico de uma cidade. Se a gente não faz o básico, o que a gente está fazendo? Se tem crianças brincando no lixo. Então, a gente precisa tomar providências, e eu faço novamente essa indicação para cobrar. E para que a gente não passe isso novamente, de chegar até a casa das pessoas e elas levarem as mesmas demandas de um ano atrás, reclamando da mesma situação, que é viver no meio do lixo, que é viver próximo, sem nenhuma condição de estar fazendo coleta de lixo ali naquela região. Então, eu peço que a gente possa encaminhar essa indicação e que possa ser respondida com serviço. Não apenas de dizer que vai ter uma solução, mas que realmente aconteça e que a gente possa voltar ali no bairro São Joaquim e ver aquelas pessoas vivendo com dignidade. Obrigada. Continua em discussão a indicação de autoria da vereadora Jaqueline Arimura, PT. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Não havendo mais trabalho em pauta, deixo a palavra livre no grande expediente. A palavra, senhora presidente. Palavra com o vereador José Eleriano. Senhora presidente, nobres pares, população que nos acompanha aqui no plenário e através das redes sociais. Presidente, algumas pontuações que eu não poderia deixar de abordar aqui hoje, e eu gostaria de iniciar, não é nem um desabafo, mas é um desagravo em nome da Jaqueline de Matos Rocha, que essa semana foi denunciada pelo ex-prefeito. Ela atua como gestora de convênios. Quem conhece a Jaqueline, riopardense, né, filha do seu Rico, da dona Margarete, conhece a competência e sabe que qualquer prefeito do nosso estado e do país gostaria de ter uma servidora igual a Jaqueline. Ela não começou a trabalhar ontem, ela tem um histórico de muita competência, de muito trabalho prestado na área de captação de recursos, e Ribas tem tido muito sucesso na captação de recursos, somados aí a bons projetos dessa gestão, há muito diálogo do ponto de vista político, institucional, e observando a denúncia aí por cima, hoje nós não tivemos tempo de ver os detalhes, mas nós percebemos a ânsia e a vontade de se atacar deliberadamente quem tem serviço prestado para a cidade. Né? Numericamente, se nós compararmos o que o município está remunerando ela hoje e do trabalho que foi entregue, comparado aos 4 anos da última gestão, de uma pessoa que foi contratada lá de Nova Alvorada do Sul, que a gente sabe que Ribas teve muito pouco recurso do governo federal, através de captações, a gente entende, não havendo maldade, não havendo intenção de se atacar de forma vil e sorrateira, sabe que o serviço dela é muito bem prestado. Nós temos uma equipe de licitação aqui competentíssima, que se analisarmos o portal da transparência, nós vemos que quase não há cancelamento ou revisão de processo licitatório, dada a competência das pessoas que trabalham ali. Então, a gente fica muito triste de ver uma pessoa que fez uma gestão ruim, péssima, comparando os números, querer atacar uma pessoa tão dedicada e competente como a Jaqueline. E eu sei que eu estou falando aqui em nome de todos os vereadores, porque todos aqui reconhecem o trabalho que ela faz. Nós tivemos o ano passado lá em Rio Brilhante, onde ela também presta serviço, e o prefeito de lá falou que não abriria a mão dela de jeito nenhum, dada a competência e a quantidade de recursos que ela conseguiu designar para o município, conseguiu captar, e além de captar, ter competência para prestar conta, porque se você não presta conta e não aplica bem o recurso, você fica inabilitado. Então fica aqui em nome da Câmara, né, em nome de todos os vereadores, a gente sabe que
é uma riopardense que se destaca e é excelente naquilo que faz. Então, Ribas ganhou bastante, né, nesse último ano e vai ganhar muito com ela à frente da gestão de convênios, contratada de forma legal, respeitados os princípios constitucionais, e a gente espera que ela continue trabalhando em nome do município, assim para outros também, porque a gente sabe que lá em Brasília ela atua bastante, ela tem um conhecimento absurdo na área de gestão pública. Então, nesta data, pegar e deixar aqui registrado essa nota, esse retrato em prol do nome da Jaqueline, por tudo que ela já fez para o nosso município. Hoje também nós recebemos aqui, numa reunião, uma roda de conversa com o nosso secretário de saúde, né, presidente? Nós temos, através de um bom diálogo, trazido os secretários aqui para conversar, e nós temos apresentado a eles as demandas, né, deixando muito claro que a nossa vontade é resolver os problemas da população, né? E a Secretaria de Saúde, pelo próprio tamanho, uma secretaria que não para 24 horas por dia, 365 dias do ano, que tem aí aproximadamente 400 funcionários, hoje mais de 100 médicos atendendo na rede, hoje com várias especialidades novas, inclusive com dermatologia, com alguns gargalos a resolver, né? Um mês atrás eu falei aqui da questão da fisioterapia, avançamos bastante, existem alguns gargalos ainda na área de fonoaudiologia, psiquiatria, e nós temos trabalhado, levado soluções, seja de convênios, convênios com outras instituições em Campo Grande, e o secretário tem nos ouvido. Nós cobramos aquilo que não aconteceu, né, presidente? Mas, de forma muito conjunta, nós temos avaliado que nós temos muita coisa a comemorar, mas essas melhorias também não podem nos deixar confortáveis, né? O Ribas tem hoje capacidade de atender muito bem, com a disponibilidade de recursos boas, e aquilo que está bom não pode nos acomodar. Nós temos que querer cada vez mais o bom atendimento, uma saúde humanizada, com pessoas que respeitem os cidadãos, os pacientes lá na ponta, para que essas pessoas voltem para casa satisfeitas e que cada vez mais nós tenhamos boas avaliações na área de saúde. A questão de zerar a fila de exames de ressonância, colonoscopia, de fato são resultados aí que poucos municípios no país têm atingido, e Ribas, graças a Deus, tem avançado nisso. Sexta-feira também o município vai lançar ali uma obra muito grande, uma obra estruturante de drenagem na Senador Filinto Miller, e para esse ano nós temos visto que grandes obras vão acontecer, obras em todas as áreas, que tem deixado a gente muito contente. As pessoas têm observado a evolução que nós temos tido ali na área da rodovia, né, da travessia urbana, né, a tão falada, a nosso cartão postal, né, a nossa entrada ali às margens da BR, tem evoluído bastante. A administração, de forma muito democrática, apresentou o projeto aos comerciantes. Todo mundo tem visto essa evolução que, a olhos, já começa a nos dar orgulho, né? De fato, algumas intervenções simples têm mudado aquela cara que todos sempre falaram, né? Ribas, a entrada da cidade é muito feia, precisa melhorar, e isso nós estamos muito satisfeitos. É um trabalho ali conduzido pela Secretaria de Obras, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e nós estamos muito, muito felizes. E essas coisas boas não têm deixado a gente de cobrar, né? Nós cobramos hoje muito o secretário de saúde em relação ao atendimento dos pacientes com transtorno do espectro autista. Nós precisamos avançar com equipe multidisciplinar, tanto no diagnóstico quanto no tratamento, a disponibilização de terapias aqui no município, para a gente evitar que as pessoas continuem indo para Campo Grande apenas para uma consulta, apenas para aplicar uma terapia, e a gente fornecer aqui no município para a gente melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Por fim, na semana que vem, nós vamos ter uma reunião com a Energisa, que é um desdobramento daquela reunião que nós tivemos na Assembleia Legislativa, né, onde representantes de todo o Estado teve condições de apresentar suas reclamações de tudo aquilo que a Energisa tem feito no Estado, mas de forma negativa, né? A demora deliberada no atendimento de requerimentos básicos, o nosso município mesmo aguardando meses para uma ligação
de energia num posto de saúde, para retirada de postes de uma obra tão importante quanto é a saída da MS 340, a ligação da nossa usina de energia solar, que todo mês nós estamos perdendo aí, deixando de economizar mais ou menos R$100 mil, e todas essas situações de assentamentos que ficaram 5, 6 dias sem energia, fazendas, áreas da zona rural de até 20 dias sem energia, regiões crônicas como o polo industrial do Mimoso, aquela rede ali da estrada do frigorífico, tantas outras situações que diariamente chegam para nós e nós tentamos evoluir e a empresa ela não tem evoluído. Hoje, se nós montarmos ali na avenida uma tenda para a gente ouvir reclamação da Energisa, tenho certeza que vai ser o dia todo. Então a gente espera nessa reunião poder avançar e trazer um pouquinho de alento e uma resposta para a nossa comunidade. Era o que tinha. Obrigado. Continua livre a palavra no grande expediente. Palavra com o vereador Jeová. Presidente, mais uma vez, boa noite a todos que estão presentes aqui na sessão, aqueles que nos assistem via mídia, Facebook da Câmara. Eu só quero aqui agradecer, em nome da presidente, eu como presidente aqui da Comissão de Finanças e Orçamentos, sobre o curso que nós tivemos, do Municipaliza, preparando aí mais os vereadores, os assessores, capacitando com relação às emendas impositivas, nosso regimento interno também. Isso só vem agregar no nosso conhecimento, nos qualificar para que nós cada vez mais tomamos aí decisões mais assertivas, presidente? E pensando em fazer o melhor aí para a nossa população, para o desenvolvimento do nosso município. Sem mais, muito obrigado. Continua livre a palavra no grande expediente. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, está encerrada a presente sessão. A chuva está molhando. Hoje não tem janta. Já. Tem janta lá hoje? Tem janta? Tem janta? Tem janta?